porque eu cheguei à realidade que usar o aparelho é melhor do que ficar sem e ter dificuldade para ouvir. Hoje vamos mergulhar na história do seu Francisco. Uma jornada aí marcada por desafios e superações. Francisco Paulo dos Santos. Eu não percebi, foi conversando com ela que ela falava para mim, você precisa pôr o aparelho no seu ouvido. Eu mesmo não, se fosse por mim, eu não colocaria. Eu não sentia falta, achava que estava tudo bem. Não, mais era ela, porque a gente estava em casa o tempo todo, ela ficava falando para mim, você precisa tratar disso aí, você precisa colocar aparelho. Mas por mim, estava tudo bem. Eu falava alto, continuei falando alto, e eu só aumentava um pouco o volume, né? Ela às vezes falava, baixa esse volume dessa televisão, porque você está me atrapalhando. Aí eu baixava um pouquinho, né? Mas com o tempo, ela falava baixa, eu baixava, e quando ela saía do quarto, aumentava. Muitas pessoas adiam o tratamento da perda auditiva, pois geralmente ela acontece de forma gradual e muitas pessoas não a percebem. Esse foi um dos desafios enfrentados nessa história. E como foi para você, Sueli? 10 anos atrás, mais ou menos, né? Ele, assim, o tempo que eu conheço ele, mais de 30 anos, né? Eu achava sempre que ele tinha uma dificuldade para ouvir, falando muito alto mesmo. Aí, 10 anos atrás, nós fomos no otorrino, né? E ele foi ver, assim, um problema na rinite, né? Aí o otorrino começou a conversar com ele, aí fez o exame lá, né? Aí lá constatou que ele escutava pouco mesmo, né? E na época não deu pra gente comprar, assim, um aparelho. Aí foi deixando, mas de uns 10 anos pra cá, ele acho que piorou. E sempre fala, não preciso disso não, imagina que eu vou usar aparelho, mas de jeito nenhum, né? Ele achava, sei lá se ele achava que o aparelho era uma coisa assim, que as pessoas zombar dele, que era surdo, sei lá, alguma coisa assim, eu percebi, né? E com muito custo, esse começo de ano, que minha filha falando, eu falando, aí ele resolveu, decidiu colocar. Mas ele, assim, não tinha compreensão, a gente falava, tinha que repetir para ele demorava um pouco, assim, para captar mesmo o que a gente estava falando. Estava muita dificuldade na compreensão. Uhum. E ele mesmo não percebia aquele... Não, ele falava que estava bom, estava bem, mas não escutava nada. Aí ele parava assim, eu falava, ó, você não está escutando bem, precisa colocar um aparelho. Ele falou, não, imagina, eu estou bem. Sr. Francisco, e por que o senhor não queria colocar aparelho? Eu achava que o aparelho ia incomodar, né? Ficar com esse negócio na orelha o tempo todo ia incomodar demais, né? Mas depois que eu comecei a usar, eu vi que não incomoda. As pessoas nem olham pra gente, né? Isso aí me favoreceu, porque eu cheguei à realidade que usar o aparelho é melhor do que ficar sem e ter dificuldade para ouvir. O senhor achou difícil usar aparelho nos primeiros dias? No começo eu estranhei um pouco, né? Mas depois foi acostumando. Depois de quanto tempo, mais ou menos, que o senhor acostumou? Uns 2 meses, mais ou menos. Eu comecei a usar, não incomodei mais com o que poderia provocar em mim uma insatisfação por estar com o aparelho. Eu vou à igreja, de vez em quando eu passo a mão para ver se não está caindo. Já aperta o botão de curtir e se inscreva no nosso canal para acompanhar as histórias. E se você também tem uma experiência para compartilhar sobre como você superou os desafios aí da perda auditiva, entre em contato conosco. Até o próximo vídeo.